Atenção, equipe de reportagem, por favor. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Foi enterrado hoje o corpo do motorista de um micro-ônibus executivo, morto ontem à noite por assaltantes na zona norte de Manaus. Em menos de 30 dias, esse é o terceiro assalto, primeiro com vítima fatal. Os motoristas dos executivos foram às ruas pedir mais segurança. Essa não é a primeira vez que ônibus executivos são assaltados, mas é a primeira em que a ação dos bandidos terminou com uma vítima fatal. Os outros coletivos faziam parte da cooperativa deles, era comum. O único era o dele. Foi a primeira vez que foi... Ele foi o único, então, que ainda não tinha sido assaltado? O único que não tinha assaltado ainda. O assalto foi no início da noite dessa segunda-feira, em frente a essa casa de shows, aqui na Avenida Max Teixeira, na zona norte da cidade. O motorista do veículo era Ezequias Figueiredo da Silva. Baleado no tórax durante a ação, ele foi encaminhado ao SPA Danilo Correia, na Cidade Nova, também na zona norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. As câmeras de segurança do CIOPS registraram o momento da ação. 2 adolescentes saltam do micro-ônibus. Em seguida, o veículo para. Minutos depois, a confusão se forma. Ezequias trabalhava na cooperativa há 1 ano e 6 meses. Aquela era a última rota do dia. Sempre chegava em casa, assaltaram, principalmente o da Edmara, né? Da Edmara. Assaltaram o ônibus da Edmara. De luto, motoristas das cooperativas de executivos resolveram protestar contra os constantes assaltos. No início da tarde, 50 ônibus ficaram parados. Reivindicando segurança, nós queremos segurança no nosso estado, que nós estamos à mercê. Tá? De segurança, não existe segurança dentro de Manaus. Um acidente na zona norte de Manaus deixou instrutores e alunos de autoescolas feridos. O acidente aconteceu na Avenida Grande Circular 2, no bairro Santa Etelvina, na Zona Leste. 5 carros de autoescola estavam parados no retorno, quando o último foi atingido por este veículo particular. Com o impacto, a traseira do carro ficou destruída. O instrutor foi levado ao pronto-socorro em estado grave. Os demais condutores e alunos tiveram ferimentos leves. Ficou um carro atrás do enfileirado, para quê? Para esperar a vez de fazer o retorno e voltar sentido ao contrário. Esse rapaz aí, creio eu, não tenho certeza, acho que deve ter vindo com alta velocidade, alguma situação, que ele bateu no carro da Signos, o da Signos bateu no carro da NB, o da NB bateu no meu e eu bati no da Carime. Neste trecho da avenida não há sinalização de retorno e as faixas estão apagadas. Os condutores que transitam por essa via, eles não respeitam. Eles passam a 100, 120, eles tiram o fino do veículo e dizendo assim, ei, vai aprender em outro lugar. Por que eles fazem isso? Porque a via não está sinalizada, indicando a eles que isso aqui é uma área de treinamento. A avenida ficou parcialmente interditada, o que congestionou o trânsito. E o número de carros na capital aumentou. Já são mais de 500 mil. Dona Maria quer trocar o carro com 6 anos de uso por um novo. Muito melhor você ter o seu veículo próprio, né? Condução própria. Você sai, vai e volta a hora que você quer e não tem problema de estar dependendo de ônibus. A preferência é pelo 0 quilômetro. Esta loja, na zona centro-sul de Manaus, chega a vender mais de 500 automóveis por mês. 50% são carros populares. Nós estamos aí estimulando o cliente, dando cortesia, tipo travas elétricas, sensor de estacionamento, um item que o cliente valoriza muito, né? E além de taxas especiais, né? E o preço também. Na capital, são mais de 500 mil de carros nas ruas. Só no mês passado, foram 5.248 emplacamentos, 1.391 a mais que no mesmo período de 2010. Crescimento também no interior. O número de emplacamentos aumentou 19% em relação ao ano passado. Os municípios já têm quase 90 mil veículos em circulação. O aumento na capital, ele se explica em função da estabilidade econômica do país, em função das facilidades de crédito, de financiamento para a compra de um veículo, mas no interior, mais do que isso, significa que este aumento decorre também da presença do Detran. E os números devem aumentar no segundo semestre.
Os meses de outubro, novembro e dezembro são os melhores para as concessionárias. A Câmara Federal aprovou hoje o projeto de lei que modifica os fusos horários do Acre e de parte do Amazonas, de 1 hora para 2 horas de diferença em relação ao horário de Brasília. A proposta ainda segue para o Senado Federal. Depois do intervalo, funcionários públicos federais param as atividades. E você sabe o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? A gente explica daqui a pouco.